E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Guerra Fria. Vocês vão poder estar acompanhando aí na apostila de vocês a partir da página 91. Na aula passada, na primeira semana, a gente falou sobre a Primeira Guerra Mundial. A segunda semana a gente falou sobre a Segunda Guerra Mundial e agora na terceira semana a gente vai estar tratando um pouco sobre a Guerra Fria. E essas aulas fazem parte do PET 6, ok? Então, aqui para começar, o que foi a Guerra Fria, né, pessoal? A Guerra Fria ela aconteceu entre 1945 a 1991. A gente pensa aí que faz muito tempo que aconteceram as guerras, né? Mas terminou, vai fazer 30 anos agora. Foi uma luta de ideologias, né, do comunismo e do capitalismo. Para quem não sabe a diferença, o comunismo ele é uma ideologia política e socioeconômica que baseia na abolição das propriedades privadas e abolição dessas classes sociais. Ele enfatiza a igualdade. Já o capitalismo ele refere-se a um sistema socioeconômico fundamentado no direito à propriedade privada, né, dos meios de produção e no livre comércio de bens e produtos. O comunismo foi liderado nessa guerra aí pela União Soviética, né? E o capitalismo foi liderado pela potência aí, né? Pelos Estados Unidos. E essa luta foi pela disputa do poder, né? Da soberania, da liderança política, econômica e militar do mundo todo. Os países líderes, né, a União Soviética e os Estados Unidos, eles não chegaram a confrontar entre si, mas eles geraram conflitos armados ao redor do mundo. Não só conflitos armados, mas em diversos níveis, como na economia, na diplomacia, na tecnologia e etc. E qual foi o motivo, né, para que acontecesse esse conflito? A Guerra Fria teve início logo após a Segunda Guerra Mundial, né, em 1945, e onde os Estados Unidos e a União Soviética saíram como as duas maiores potências mundiais, né, após a Segunda Guerra Mundial. Isso atribuiu com que essas potências criassem uma rivalidade muito grande ali entre elas. As políticas econômicas e militares da Guerra Fria. Ao longo da Guerra Fria, os americanos e os soviéticos procuraram garantir a sua influência sobre o seu bloco, né? No âmbito econômico, os Estados Unidos, em 1947, iniciou a doutrina Truman, ideologia que englobou as medidas realizadas pelo governo americano para conter esse avanço do comunismo no continente europeu, né? E uma dessas etapas dessa doutrina foi o Plano Marshall, que foi o plano de recuperação econômica e estrutural da Europa, né? Que foi destruída na Guerra Antiga e na Segunda Guerra Mundial. E o objetivo desse plano era aumentar a influência dos Estados Unidos na Europa, né? Afinal, os partidos de esquerda cresciam devido ao desemprego e à crise generalizada. E aí os Estados Unidos temiam, né, essa perca dessa influência americana na Europa. Em 1949 também a União Soviética contra, né, querendo debater aí as estratégias e planos dos Estados Unidos, criou o Comecon, que é um plano que visava a integração econômica das nações soviéticas e o impedimento de seus aliados de se interessarem ao favorecimento proposto pelo
então inimigo político, né? Já pelo lado da política militar, surgiram duas alianças, dois acordos políticos que tinham como objetivo manter as alianças que eles puder proteger, né, em caso de algum ataque. E uma delas foram a Organização do Tratado do Atlântico Norte, criada em 1949, que englobava os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Bélgica, os Países Baixos, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Portugal, Itália, Alemanha Ocidental, Grécia e Turquia. E o outro foi o Pacto da Varsóvia, criado em 1955. Era composto pela União Soviética, Polônia, Cuba, Alemanha Oriental, China, Coreia do Norte, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Albânia e Romênia. As disputas e as características da Guerra Fria, né? A polarização foi a união aí, né, dos países aliados, para cada bloco, para a proteção um do outro, né? Uns se aliavam aos Estados Unidos, outro à União Soviética, para que um pudesse proteger do ataque do outro. Mas também houve os países independentes que tiveram a independência e não quiseram se aliar a nenhum dos dois lados. Essa foi a polarização. E a corrida armamentista foram os investimentos muito altos, né, para o desenvolvimento de armas, de bombas nucleares, de bombas termonucleares, tudo aí para sua proteção e para poder atacar se preciso, né? Essa corrida espacial também foi um investimento de muito dinheiro, de muito tempo e estudo, que eles queriam saber, né, quem dominaria o espaço primeiro, quem levaria um humano ao espaço primeiro, e aí, no início, a União Soviética saiu na frente, com o satélite Sputnik, em 1957. Na sequência, os Estados Unidos ultrapassaram, né? Que eles levaram o primeiro homem a pisar na Lua, que foi em 1969. Mas a corrida não era só isso, pessoal. A corrida não era só essa corrida tecnológica, essa corrida de quem ia chegar lá primeiro, quem ia fazer as descobertas primeiro, mas também foi planejamentos de proteção e de guerra também, né? Eles buscavam as possibilidades de colocar armas intercontinentais, né? Que eles pudessem atingir qual país eles quiserem, e também escudos espaciais para sua proteção. Essas interferências estrangeiras durante toda a Guerra Fria, ambos quiseram garantir ali seus lados com as nações estrangeiras, né, garantindo seus interesses. Por exemplo, os Estados Unidos já querendo puxar o Brasil, né? O Brasil foi um alvo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos deu um apoio ali nos acontecimentos de 1964, né, do golpe militar e tudo que aconteceu. Então eles era meio não uma chantagem, mas eles queriam garantir a maior quantidade de nação ali do seu lado, né? E os envolvimentos indiretos. Todas essas guerras foram durante o período da Guerra Fria, e cada uma delas teve um envolvimento ou da União Soviética ou dos Estados Unidos. Nessa Guerra da Coreia, que foi quando os norte-americanos tentaram invadir a Coreia do Sul, para que pudesse ter uma reunificação da Coreia sobre o governo comunista, né? Mas esse conflito foi encerrado sem vencedores e até hoje permanece dividido entre o comunismo e o capitalismo aí na Coreia do Sul.
Na Guerra do Vietnã, foi o conflito entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, onde os Estados Unidos entrou em proteção aí do sul vietnamita, né? E acabou saindo derrotado e com uma grande perda, né? Vários soldados aí dos Estados Unidos voltaram ou não voltaram. Voltaram sem vida ou não voltaram. A crise dos mísseis em Cuba. Cuba já estava cansada aí dos embargos americanos, né? E aí ela se aliou à União Soviética e permitiu que os soviéticos instalassem uma base de mísseis no território de Cuba, o que deu início aí, né, que os Estados Unidos ameaçou os soviéticos de guerra caso esses mísseis não fossem retirados. E eles realmente aceitaram esse pedido dos americanos. E em troca, os americanos retiraram os mísseis da Turquia também, como troca aí por eles terem tirado os mísseis de Cuba. Na Guerra do Afeganistão foi uma guerra em que os soviéticos lutaram, mas foi uma guerra realmente em vão, né? Eles lutaram contra os rebeldes a favor dos comunistas daquele país, do Afeganistão, mas acabaram se retirando no Afeganistão depois de 10 anos, né, em 1989, já não tendo possibilidade econômica para continuar ali naquele conflito. E o Muro de Berlim, para quem não sabe, o Muro de Berlim foi o grande símbolo, né, da Guerra Fria, e ele foi construído após a Segunda Guerra Mundial, e a função dele foi a divisão, né, das duas Alemanhas. A Alemanha Oriental, que foi aliada à União Soviética, do comunismo, né? Ela construiu o Muro de Berlim, colocando fim à evasão da população da Alemanha Oriental para Berlim Ocidental, né? Eles queriam impedir que a população comunista ali passasse para o outro lado, né? E o muro ficou de pé realmente, pessoal, durante 28 anos. E ele foi o símbolo, né, da polarização causada aí pela Guerra Fria. E o fim da guerra, galera, após todos esses conflitos, né, porque foi muito dura e muito longa essa guerra, a economia da União Soviética ficou muito fragilizada, tendo um aumento aí nos indicadores sociais, que o principal é a fome, né, da população. Em 1991, a queda realmente do Muro de Berlim, que foi o ato simbólico que decretou realmente o encerramento da Guerra Fria, depois de décadas, né, de disputas econômicas, ideológicas e militares entre os capitalistas e os comunistas. E a partir daí, pessoal, após a queda do Muro de Berlim, a Alemanha se uniu novamente e permanece até hoje, mas como um país capitalista, com poder capitalista. Espero que eu tenha ajudado vocês novamente. Se cuidem, pessoal, por favor, se protejam e até a próxima aula.